Oi, eu sou a Patrícia Deluna, esse é o programa Histórias Secretas e hoje a gente vai falar de contos de fada. Fiquem conectados, toca o sininho, se inscreve no canal. A gente vai falar alguns 6.000 tópicos sobre contos de fadas. O primeiro é o Zeitgeist, que é o espírito do tempo. Eles são como janelas que guardam a essência de uma época. Por exemplo, as madrastas no conto de origem medieval são muito comuns, porque a mortalidade era altíssima. No caso das mulheres, era muito comum morrer no parto, né? Como numa das versões de Branca de Neve. Quando as mães morriam, o pai precisava achar alguém para ajudar a cuidar das crianças. Acabava arrumando uma viúva que trazia seus próprios filhos. Como a fome era muito grande entre os camponeses, né, acabava a madrasta dando preferência aos próprios filhos. Por isso, tantas madrastas mais. Outro exemplo do Zeitgeist é Rumpelstiltskin, que é um demônio que oferece mudar a vida da pessoa de forma rápida. Mas o que ele quer, na verdade, é a essência criativa. Vocês lembram do Shrek? A história dele surgiu numa época que as tecelãs manuais eram substituídas por máquinas. O segundo tópico são os contos que surgiram como entretenimento. Nessa época, as pessoas sentarem em torno das fogueiras para ficarem contando histórias era a mesma coisa que a gente hoje senta em torno do Netflix para assistir um programa. Então, fiquem ligados aqui no meu Patflix de História. O nosso segundo tópico fala de como os contos eram usados para entreter como a roupa nova do rei. Entreter é uma palavra que vem do latim, intertenere. Tenere é igual a deter, ou seja, deter por dentro, entrelaçar. Nosso terceiro tópico são os contos que funcionam para educar e também para intimidar. Né? Pele de Asno, por exemplo, era um conto em que uma mocinha tenta fugir do pai viúvo que quer casar com ela, porque estupro e abuso já existia naquela época, né? E ela se esconde debaixo de uma pele de asno para fugir dessa situação. O conto usa um simbolismo para ensinar a escapar e para alertar sobre a situação. O lobo mau tem as suas origens numa época em que os normandos invadiram o território anglo-saxão. Eles vinham cobertos com peles de lobo, que era o costume deles. Então, literalmente, os anglos e os normandos não queriam, os pais queriam proteger as filhas, né, de serem seduzidas e até de terem descendentes normandos. Claro que a história foi muito adaptada pelos Grimm até chegar como chegou hoje a gente. E por falar em adaptação, a gente vai falar agora nosso quarto tópico sobre adaptação e blouderização. Uma das possíveis origens de Cinderela, por exemplo, para vocês terem ideia de como os contos foram adaptados, é Anita Gordita. Era uma menina que ouvia o espírito da mãe numa árvore. A mãe orientou ela a ir no seu bichinho de estimação, arrancar das tripas dele uma varinha. Essa varinha possibilitava ela fazer banquetes, né? E ela passou a ser uma camponesa gordinha e saudável, em vez de ser mais magrinha e mal alimentada como a maioria das pessoas. Quando o príncipe passa por ali, a beleza e a gordice de Anita chama a atenção dele, né? Quando ela vai fugir das irmãs e da madrasta que tinha prendido ela chega a pegar a varinha e furar o olho da madrasta, que acaba ficando cega para que ela possa fugir. As irmãs que queriam os sapatinhos, queriam caber no sapatinho, chegam a cortar os dedos e calcanhares com uma faca. Isso tudo passou por grandes adaptações até os dias de hoje. Os irmãos Grimm adaptaram os contos que eles coletaram da tradição oral. O antecessor deles, Perrault, também adaptava os contos para narrar em palácios, e assim as histórias iam sendo modificadas, né? Na época, eles tiravam referências de sexualidade, sensualidade, tudo que era considerado pecado ou socialmente inaceitável, né? Outra história muito comum, que é uma história de tradição oral, é Julieta, de Shakespeare. É uma história verdadeira que ele modificou quando tornou uma história dele, né? Os Grimms mantinham a simbologia dos contos. Hoje a gente tem uma coisa muito pior, que são versões de Baba Yaga boazinha, que não ameaça comer criança, Barba Azul que ressuscita a noiva. O conto assim vai perdendo a sua função na psique profunda do aprendizado real de transformar para a vida. Monstros vorazes não podem ser bichinhos descaracterizados, né? Tias mais, como a tia Bá, do conto de Virginia Woolf, eles precisam existir, eles cumprem uma função nos contos. E se você não fala dessas coisas com seu filho, alguém vai falar por você. Esses cortes mais radicais são chamados de blouderização, porque existia um cara lá chamado Blowder, que era um faxineiro literário. Ele retirava partes que ele considerava difíceis de ler, entre outros cortes mais radicais. E a prática de mutilar uma história passou a ser chamada de blouderização.
Hoje em dia no Brasil a gente vive um diálogo muito tenso sobre a questão de proibição de literatura, né?